Diga-se de passagem, como diria Fernanda Brum, ou Bruna Carla, melhor dizendo, cantora do presbítero Jonas, a noite foi fria. Estávamos juntos então, Diácono André. Não é insônia. Não é preocupação com o que eu devo. Não é coisas da vida. É mundo espiritual. Deixa eu ver, falar macio. Mas tem uma chave aqui. Depois que o diabo coloca cadeia nas pessoas, ele não precisa mais impedir essas pessoas de fazer nada. Pergunta por quê? Porque elas estão presas. Então qual é a luta do diabo? É contra mim, que tenho a chave. É contra a sua casa, que tem a chave. É contra a sua família, tem uma chave lá. Ele colocou uma chave lá na sua casa, lá na sua família. E ele não precisa fazer nada para impedir essas pessoas que estão amarradas, que estão com suas mentes amarradas, suas bocas amordaçadas, seus pés acorrentados, suas mãos mobilizadas. Elas não podem fazer nada e ele também não quer tocar nelas. Contra quem ele vai se levantar? Ele vai se levantar contra a igreja que tem a chave, mas as portas do inferno não vão conseguir resistir à igreja de colocar a chave. As portas do inferno não vão conseguir resistir. Aleluia, Deus. Marcos capítulo de número 5. Eles chegaram ao outro lado do mar. A terra é dos gadarenos. E saindo ele do barco, Jesus imediatamente veio ao encontro dos sepulcros. Um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo, nem com correntes, porque as correntes foram arrancadas em pedaços e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. Diga até chegar aquele que tem a chave. Sempre de noite e de dia ele estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te que não me atormentes. Pois ele lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedi-lhe muito que não os enviasse para fora daquela terra. Ora, estava ali perto nos montes uma grande manada de porcos se alimentando. E todos os demônios lhe pediram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles. E imediatamente Jesus lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram
e entraram nos porcos, e a manada desceu violentamente pelo declive para o mar. Eram cerca de 2.000, e eles se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E eles saíram para ver o que havia acontecido. E eles foram até Jesus e viram aquele que fora possuído pelo demônio e tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo. E eles ficaram com medo. Você diz amém? Amém. Se assente. Mas era eu acreditar nos contos de fada, onde o mundo é perfeito, onde todas as coisas estão acontecendo com perfeição. Flores, árvores, bosques, florestas, mares, pessoas casando, crianças nascendo, outros comemorando conquistas e só. Quisera eu que este mundo ideal fosse exatamente assim. Quisera eu também crer, acreditar que só existe Deus e que não existe mal, que o mal na verdade é o homem, ou que a maldade na verdade é o homem. Mas à luz da Bíblia Sagrada, há uma força contrária à força de Deus. Há um poder e um domínio estabelecido sobre a terra, sobre o que é espiritual e sobre o que é visível. Um dia ele estava lá na eternidade. Ele era um anjo de luz. A Bíblia diz que ele andava entre pedras afogueadas, que toda sorte de instrumento tinha sobre o seu corpo, e toda pedra preciosa era a sua formosura, até o dia em que foi achado iniquidade nele. E o dia que foi achado iniquidade nele, ele pensou ser como Deus. E na medida que ele pensou ser como Deus, ele foi expulso. Se tem uma coisa que Deus me ensina, é que com rebelde você não conversa. Rebelde não pode ter segunda chance. Rebelde precisa ser expulso. E ele sabe disso. Então ele tenta marcar a nossa vida com essa característica, com essa má formação chamada rebeldia. Diga: há poder no sangue de Jesus. Quando ele agora vai acessar o jardim, ele percebe que tem uma autorização, uma legalidade. E quem é ele? Ele é compartido em camadas, em classes diferentes. Quando ele é expulso do céu, ele ainda consegue convencer
uma terça parte dos anjos da eternidade para vir com ele. Não me admira ele tentar convencer alguém a sair da igreja, a se virar contra o pastor, porque ele conseguiu fazer anjos saírem do céu e se virar contra Deus. O que ele não pode fazer entre nós, mero mortais. Só que agora ele vai querer convencer dentro do jardim, e já dividido em classes. Ele tem uma classe que pode tomar posse, que pode possuir uma vida. Não são os anjos. Esses anjos caídos foram divididos em classes. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 6, ele vai nos dizer no versículo número 10: "No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque nós não haveremos de lutar contra a carne e nem contra sangue", olha a classe, "mas contra principados", uma classe, "potestades", outra classe, "espíritos", outra classe, "miríades", que habitam as regiões celestiais. O apóstolo Paulo descreve pelo menos 4 classes de demônios. Uma dessas classes ele a chama espíritos, e é exatamente na classe dos espíritos que eles encontram autorização para possuir corpo vivo. Anjo não entra em gente, mas espírito acessa o corpo, porque toda alma vivente, ela é formada de um espírito, de um espaço entre a sua alma e o seu corpo, acessível a uma ação espiritual. Quem sabe disso? O próprio demônio. Então ele vai entrar no corpo de uma serpente. E tem gente até hoje com raiva da serpente e não entende que o inimigo nunca foi a serpente. O inimigo real nunca foi a cobra, a jiboia, a surucucu, a caninona, a coral, a cascavel. Esses são criaturas de Deus que cooperam para o bem da natureza. Mas um espírito entra na serpente, porque o Gênesis, no capítulo 3 que nós lemos aqui hoje de manhã, diz que a serpente era dos animais o mais astuto. Existem animais que só vão viver no deserto. Existem animais que você só vai ver ele na geleira. Existem animais que você só vai ver ele na água. Já parou para pensar na cobra? Ela aparece na água, no deserto. Ela aparece nas cachoeiras. Ela aparece em todos os lugares. Ela tem a capacidade de conviver em todo tipo de terreno. Se o espírito maligno está querendo tirar alguém de um ambiente, de um território, para colocar ele em outro, ele vai usar quem entende de terreno, quem entende de terra, quem entende de se esconder, quem entende de se camuflar, quem entende de bote na hora certa,
Quem entende de cálculo na hora do bote? Você sabia que uma serpente, ela calcula exatamente o bote que ela pode dar em alguém? Dificilmente ela erra. Quando ela está olhando para a presa, ela não pode ir atrás da presa, porque não existe cobra correndo atrás de ninguém. Cobra não corre atrás de ninguém, só do filme Anaconda. Mas geralmente elas não correm. Ela fica calculando a aproximação da presa, e ela sabe que num bote só, ela sabe que numa flechada só, ela pode alcançar. Então ele vai usar esta serpente, vai entrar nela e vai falar na boca dela, para que o homem se rebele contra a vontade de Deus. O que tem no jardim? Laranja, pera, uva, maçã, pinho, abacaxi, abacate. Se eu estou no jardim, Samara, e tem abacate, a probabilidade de eu comer um fruto que não pode é nula, porque eu gosto de abacate. Tem coco, banana, pode comer de tudo, pode fazer de tudo, pode ser feliz de muitas formas. Só tem uma coisa que não pode, porque eu preciso estabelecer um contato via de regra, para que você possa estabelecer limite do que pode e do que não pode, do que deve e do que não deve. Então eu não vou te dar muitas opções para errar. Perceba, Deus está dizendo para Adão e Eva: vocês têm mais de 1000 espécies de plantas, de frutos para poder comer, mas tem uma espécie que você não pode comer. Deus está dizendo: eu estou dando 1000 possibilidades de acertar, mas para errar eu estou dando só uma. É Deus dizendo: o ser humano, na sua real consciência, ele tem 1000 condições de acertar, e é impossível que ele vai querer usar a única alternativa de errar. Pois bem, nós somos muito piores do que pensamos. Entre 1000 opções de acerto, ouvimos a serpente e miramos exatamente na opção errada. Comemos o fruto, e não comemos sozinho, comemos com alguém. Perceba, ele se rebela no céu e traz uma terça parte dos anjos. E agora Eva se rebela contra Deus, comendo do fruto, e leva consigo o seu marido. Porque todo movimento de rebelião sempre quer atrair alguém junto. Mas diga: há poder no sangue de Jesus. Ei, tem gente que não quer se dar mal sozinho, aí está te chamando. Tem gente que não quer embarcar nessa furada, está pagando para você subir nesse navio. Tem gente que não quer decolar nessa aventura de destruição, mas está dizendo: não, eu pago a tua passagem, só pelo desejo de não morrer sozinho. Mas diga: há poder no sangue de Jesus. Desde então, ele descobriu que ele pode entrar em seres. Você não vai assumir, eu sei, e nem deve. Mas um dia ele entrou em mim. Esse espírito enganador, astuto, sorrateiro, que anda pisando leve em sapatos de lã, me enganou. E o dia que ele me enganou, eu disse: eu não quero mais ser crente. O dia que ele me enganou, eu falei: esse negócio de ser crente não é para mim. Eu sou jovem demais, eu vou para o mundo e eu vou servir ao mundo. E eu vou lá atrás dele para poder servir ele com ousadia. Tirei minhas roupas de crente, numa época que eu só usava calça, deixei minha canela branca de
blusa sem manga e comecei a se manifestar como um rebelde. A gente quer mudar cabelo, a gente quer mudar a feição, a gente não faz questão de esconder. Eu estou mal, eu estou fora e quero que os crentes saibam que eu estou ruim. Conta lá que eu desviei mesmo. Conta lá que agora eu estou no pagode, agora eu estou no forró. Conta lá que agora eu entrei para o espiritismo. Eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Mas a bondade de Deus bloqueou a ação do diabo. Quando ele ia colocar uma cadeia em mim, Deus chegou com a chave e disse: ele você não prende. Eu tenho escolhido ele para uma grande obra. Glória a Deus. Possivelmente ele também um dia entrou em você. E sabe o que nós nunca iríamos assumir? Estou possesso. Porque tal como uma serpente para dar o bote, ele se enrola e se esconde em lugares que você nem imagina. Às vezes está ali no canto do telhado, às vezes está ali atrás da geladeira. Você nem imagina, está no estrado da cama por baixo. Você nem tem noção, está no motor do carro. Você nem percebe, está dentro do sapato que você deixou na porta. Ele está escondido. Ele sabe que você vai vir botar o sapato. Ele sabe que você vai voltar para essa casa. Ele sabe que você vai pegar este carro. E quando você menos esperar, ele vai te dar o bote. Mas diga: há poder no sangue de Jesus. O bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É possível que quando ele entrou em você, você desistiu de coisas, de sonhos, e ele entrou te enganando. A igreja não é o seu lugar. E ele usou uma pressão emocional e psicológica, jogando na sua cara os seus fracassos, jogando na sua cara os seus pecados, jogando na sua cara pessoas que você ama, mas ele tocou, jogando na sua cara que Deus não livrou seu irmão, Deus não livrou sua irmã, jogando na sua cara que você é fruto de um estupro, que nem era para você estar vivo, que está fazendo dentro da igreja. Mas diga: há poder no sangue de Jesus. Eu quero declarar uma coisa sobre a tua vida e sobre a tua casa. Para toda a cadeia que o diabo preparou para você, Deus tem uma chave. Deus tem uma chave. Deus tem uma chave. Glória a Deus. Aleluia. É possível que ele entrou em você e você nem percebeu que a perda da vontade de cantar é ele. É possível que ele tenha entrado em você com a autorização, a legalidade, um documento de legalidade, e essa vontade que você não tem de orar, você não percebe, mas é ele. É possível que ele tenha entrado dentro da sua casa e o jeito que essas crianças se comportam, você já levou no médico, já deu remédio, já deu Danone, já deu tudo, você não percebe. É ele. É possível que ele tenha entrado no teu casamento, na tua casa, e o jeito que você fala com o teu marido, o jeito que o teu marido fala com você, você nem nota, mas é ele. Mas diga: há poder no sangue de Jesus para toda a cadeia que o diabo preparou. Deus tem uma chave para toda a cadeia que o diabo preparou. Deus tem uma chave. Diga para ele: essa chave está aqui. Essa chave está aqui. Glória a Deus. É o mar da Galileia, que não é mar, é lago. Mas devido à sua dimensão, é tratado como mar. Ele tem cerca de 43 metros de profundidade. Lagos e rios não medem isso, mas o lago da Galileia mede. Ele é expansional, tem mais de 21 mil quilômetros de extensão. Rios, lagos não medem isso, mas o da Galileia mede. E ele está a 200 metros abaixo do nível
ele está no centro de cadeias montanhosas. Facilmente, qualquer pressão de ar quente, de encontro com ar frio, agita as águas da Galileia, trazendo tempestade e ventania. E quem é que está dentro deste barco agora, indo em direção à cidade de Gadara? Os discípulos de Jesus, aqueles que possivelmente também Jesus repreendeu demônios deles, demônios da incredulidade, demônios que o limitavam para viver ministério, demônios que o limitavam para viver sucessos com a sua família. O Senhor também repreendeu o demônio deles. Tinha mulheres que andavam com Jesus, que Jesus também repreendeu demônios dela. Tinha uma que tinha pelo menos 7 demônios alojados dentro dela. Mas um dia Jesus falou: essa mulher vai andar comigo, e já que ela vai andar comigo, vai ter que sair todo mundo, porque eu não ando com endemoniado, eu não ando com demônio. Sai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sai todo mundo. E essas mulheres passaram a servir Jesus. Glória a Deus. Satanás está observando aquela cena. E o barco tem uma rota: Decápolis. O que ele vai fazer em Decápolis não tem nada a ver em Decápolis. Tem profecia dele em Cafarnaum, tem profecia a respeito dele na própria Galileia, a Galileia dos gentios. Tem profecia dele na Judéia, em Jerusalém. Deixa eu ver. Decápolis não tem. Minha sorte, deve ter pensado o diabo. Há uma mudança no tempo. O dia que eles não tinham que entrar nesse barco era hoje. Vou arrumar uma cadeia de morte, vou matar todo mundo do lago. Mas o meu Cristo bendito estava lá no monte, não estava comendo banana. Ele estava orando. Ele estava orando. E quando ele percebeu que tinha uma cadeia de morte para os discípulos no meio do mar da Galileia, ele começou a andar sobre ele e veio trazendo a chave. Ele está aqui. Ele está aqui. E demônio nenhum vai conseguir manter. Cadeia sobre você. Cadeia sobre a sua família. Cadeia sobre as suas emoções. Cadeia sobre o seu ministério. Para cada chave ou para cada cadeia que o diabo arrumou, ele tem uma chave. Que chave é essa? Essa é para libertar Érica. Mas a história do Pablo é outra. É outra chave, aquela que está olhando lá. Ah, vamos soltar geral. Mas a chave do Paulo é outra. Pega ali. Vamos libertar ele também. A chave da Joana é outra. Da Joana, pega lá o Pedro, vamos libertar também. Esse povo vai fazer a minha obra. Esse povo vai fazer a minha obra. E todas as cadeias serão abertas em nome de Jesus. Ele acalma o vento, manda o mar se aquietar, houve uma bonança. E para desespero, diga para o desespero, o diabo, a viagem missionária continua. E vamos para Gadara. E vamos para Gadara. Essa história vai mudar, Gadareno. Essa história vai mudar, Gadareno. Jesus está chegando aí. Jesus está chegando aí. Jesus está chegando aí. Jesus está chegando aí. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Penso que a polpa do barco bate no banco de areia. Ninguém se levanta nem sai do barco. Ele se ajeita. Dias antes, anos antes, um jovem
razão ou circunstância, aquele que entrou na serpente, entrou nele, pegou a mente dele, pegou o coração dele e dominou o corpo dele, tirou ele de casa e colocou ele vivo dentro da sepultura, como que se quisesse lançar no rosto de alguém. Está andando como se estivesse vivo, mas está na cadeia da sepultura. Mas fala para alguém: Jesus está chegando, está chegando. Ninguém dá jeito naquilo. E por que não mata? Se não tem jeito para a sociedade, se a família não dá mais jeito, se não tem jeito para nada e só incomoda, por que não mata? Diga: não morre, porque vai viver. Propósito. Jesus está chegando. Jesus está chegando. Morre não, morre não, morre não, morre não. Mas está em perigo lá, pastor. Morre não, morre não, morre não. Mas está passando pelo vale lá, mas não vai morrer não. Vai morrer não, vai morrer não. Jesus está chegando aí. Jesus está chegando aí. Glória. Vamos colocar cadeias. Vamos colocar correntes nele. Correntes de ferro. Amarravam em suas mãos, fechavam as cadeias nas suas munhecas, colocavam nos seus pés e colocavam pesos para dificultar a sua andada. Mas 6.000 demônios, uma legião era 6.000 demônios. Entrou todo mundo. Qual é o nome dele? Nunca soube. Mas o nome da legião eu soube. O diabo quer mascarar a tua identidade para que sobressaia a dele. Mas diga: Jesus tem uma chave que abre essas cadeias. Nada. Pegavam pedras, retalhavam o seu corpo, cortavam o seu punho, cortavam o seu punho. Eu tenho para mim que o diabo queria matar aquele moço, mas eu creio tanto nos propósitos de Deus que tenho para mim que se uma daquelas pedras pega na veia para matá-lo, Jesus dá ordem para a veia: sustenta o sangue, sustenta o sangue, sustenta, eu preciso dele. Solta, tira a mão do pescoço dela, eu preciso dela. Sai do caminho dele, eu preciso dele. Toda obra de macumbaria que você se alimentou não vai fazer nada contra a família dele. A família dele é minha, vai viver propósito. Eu estou chegando na tua cadeira de Jesus. Maravilha. Nada dá jeito. Diga: quando nada der jeito, é demônio. Diga, quando nada der jeito, é demônio. Só Jesus. Diga: só Jesus dá jeito em demônio. Só Jesus dá jeito em demônio. Só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Eu era cheio. Você também era. Essa vontade de se prostituir, essa vontade de beber, essa vontade de fumar maconha, essa vontade de cheirar cocaína, essa vontade de sair com um monte de homem, essa vontade de sair com um monte de mulher, isso era demônio. E quando alguém dizia: não tem mais jeito, alguém orou e falou: vai lá, Jesus, eu sei que tu dá jeito, eu sei que tu dá jeito, eu sei que tu dá jeito. Um dia esse endemoniado vai pela última vez se levantar do sepulcro, e aquele que vai vencer o sepulcro
vai fechar a porta do sepulcro para esse demônio não colocar ninguém lá morto. Alabacachura e Camanacéia. Está vivo, mas está como se tivesse morto. Está vivo, mas está no sepulcro da depressão. Está vivo, mas está no sepulcro da angústia. Está vivo, mas está no sepulcro da mágoa. Está vivo, mas está no sepulcro de guerra. Mas aquele que entende de sepulcro, ele vai fechar esse sepulcro para a tua vida. Você não vai morrer nele. Você não vai morrer nele. Você não vai morrer nele. Sua mãe não vai morrer nele. Seu pai não vai morrer nele. Seus irmãos não vão morrer nele. Seus filhos não vão morrer nele. Jesus está chegando. Olha! Maravilha, Deus! Santo de Israel! O barco encalha no banco de areia. E o Nazareno levanta suas vestes. Quando ele põe um pé, não precisa de muito não, Meu Deus! um pé, 6 mil vieram. Se prostraram diante dele. E agora os atormentadores, os brabão que atormentam, que dá susto, estão atormentados. Os atormentadores estão atormentados. Literalmente o feitiço se virando contra o feiticeiro. Aqueles que assustam, aqueles que faz rolar, aqueles que determinam para onde vai, para onde vem, agora está de joelho dobrado diante do Nazareno, pedindo para ele autorização. Quando a Bíblia diz que o adoram, a Bíblia não está querendo dizer que Satanás prestou um culto de louvor a Deus, mas ele prestou um reconhecimento à autoridade de Jesus. Glória a Deus! E eles vão dizer: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que temos nós contigo? Porque a essa altura Jesus já estava olhando para eles e dizendo: demônio, sai dele. Ô demônio, sai dele. Demônio, sai dele. Quando eles perceberam que a palavra dele ia tirar eles de dentro do corpo do moço, eles disseram: ó Filho do Deus vivo, por que nos atormenta? E Jesus pergunta: teu nome? Porque Jesus é tão magnífico, extraordinário e poderoso, que não prende e nem castiga ninguém que não conhece dele o seu nome. Como uma autoridade policial, já viu? Ele não desce ao nível de quem está criminando. Ele diz: cidadão, põe a sua mão na cabeça, me dá o seu documento e me diga seu nome. Os demônios rendidos diante de Jesus, Jesus pergunta: qual é o teu nome? E eles dizem: nós somos uma legião, porque somos muito. Aos discípulos no barco, diga: ninguém desceu, só Jesus. Ninguém desceu, só Jesus botou o pé. Fala para alguém: não desce do barco, deixa que Jesus vai botar o pé. Não desce do barco, deixa que Jesus vai. Não sai para encarar, não. Fica no barco, deixa que Jesus vai encarar ele. Fica no barco, deixa que Jesus vai expulsar ele. Fica no barco e confia que Jesus vai fazer a obra. Glória a Deus! 6 mil demônios. E o que eles querem? Autorização para continuar no lugar. Porque diga: demônios pode sair de pessoas
e permanecer no lugar. Já viu que tem gente nesses cultos aonde se manifestam? Quem já viu pessoas manifestadas? O olho fica assim, né? Aquela coisa. Eu não acredito nisso, não. Isso é mal psicótico. Não. É demônio. Se você não sabe quem é ele, eu sei quem ele é. E o corinho vai dizer: cuidado com ele. No clarão da luz, quando você vê que é ele, fica brincando não, fica procurando o Tamagotchi, procurando Pokémon. Não fica brincando não. Quando vê que é ele, clama o sangue de Jesus. Quando vê que é ele, clama o sangue de Jesus. Pastor, ela deu um grito que eu nunca vi, não está no normal dela. Fala sangue de Jesus. Ele fez um movimento que eu nunca vi, achei aquilo estranho, casado há tanto tempo. Ele falou de maneira esquisita. É demônio. Clama o sangue de Jesus. Clama o sangue de Jesus. E detalhe, parece ser ofensivo. Porque crente espiritual discutindo é lindo. Crente espiritual discutindo não manda ir para os lugares. Crente espiritual discutindo não fala palavrão. Crente espiritual discutindo fala: tá repreendido, Satanás. Aí de lá ele fala: está me chamando de Satanás? Eu não estou falando do Satanás. Aí, eu estou falando de Satanás. Teu nome é Satanás? Não, meu nome é Júlio. Então eu não falei está repreendido Júlio, eu falei está repreendido Satanás. Está repreendido demônio. O demônio não quer. É demônio, meu nome é Marieta. Então eu não estou falando com Marieta, eu estou falando com o demônio. Está repreendido o demônio. Satanás, a poder do sangue de Jesus. Está repreendido, cara. Na minha casa não, aqui não, na minha casa não. A pessoa fica assim, ó. Tu nem percebeu. Acabou de expulsar um demônio que estava rondando, querendo se andar com o varão. Acabou de expulsar um demônio que estava se andando, querendo rodar com a varola. Ele se andou, quis andar com Pedro. E Jesus fez a mesma coisa que eu estou ensinando. Olhou para ele e falou: para trás de mim, Satanás. É Pedro? Eu falei Pedro, eu falei Satanás. É ele que está pedindo para se andar contigo. Eu estou repreendendo esse demônio aí, que está querendo te desanimar, que está querendo te desviar, que está querendo colocar fraqueza em você, que está querendo inverter as coisas. Ele está querendo inverter as coisas. Está repreendido, Satanás. É demônio. Tem hora que tu tem que até se repreender. Quem já fez isso? Eu já fiz. Deixei a mente vagando, ela vagou. Ela vagou muito, eu falei: tá repreendido. Que pensamento do Satanás é isso? Isso é demônio. O Alex não falaria isso. O Alex, em sã consciência, não pensaria isso. É demônio. Mas para demônio, Jesus tem jeito. Jesus tem jeito. Jesus tem jeito. Para demônio, Jesus tem jeito. Glória a Deus. Senti um negócio aqui. Uma fiscada. Está repreendido. Vem da onde? Está só nós aqui? Algumas coisas já estourou do teu lado? Quem? Para não ficar aqui sozinho. Quebrou do nada? Estava eu, missionária Érica, num ambiente que eu vou ocultar, junto com a diaconisa Vânia. E eu não sei se estava a Samara também. Ela veio de algum lugar da cidade. Aí ela foi botar comida. Assim, ó. Um self-serve assim, não foi, vai? Um self-serve tranquilo. Ventilador girando, tudo tranquilo. Quando ela estava botando a comida, ela disse que o ventilador fez pá! As pessoas do restaurante que não eram crentes falaram: eu, hein? Ele foi ou não foi? Eu, hein? Macia. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Era para matar, pastor. Pegou do lado do carro, não matou, foi livramento. Era para sair do hospital do caixão, pastor. Não saiu do caixão do hospital, não. É livramento. Era para dar nem a filha e nem a mãe. Saiu a filha e saiu a mãe. Então foi livramento. Foi
aqueles porcos. E Jesus autoriza. E tem gente até hoje discutindo por que Jesus autorizou ir para os porcos. Simples. Porque para Jesus, gente vale mais que porco. Para Jesus, gente vale mais que cachorro. Com todo respeito aos cachorrinhos. Para Jesus, gente vale mais que carro. Para Jesus, gente vale mais que dinheiro. Para Jesus, gente vale mais que casa. Para Jesus, gente vale mais que roupa. Então, entre deixar no nosso e ir para os porcos, vai para os porcos. Mas diga, o diabo é tão destruidor que tudo que ele toca, ele destrói. Foi entrar nos porcos. Ele matou 2.000 porcos. Se precipitaram, e a Bíblia diz, se afogaram. Quem se afogou? Os demônios ou os porcos? Os porcos. Os demônios continuaram por ali. E o que eles estavam esperando? Jesus ir embora. Isso acontece hoje? Oh, como? Como eu dizia para você, já viu esses lugares que eles se manifestam? Eu fui criado na Casa da Bênção, a igreja da pastora Luzia. Pastora Luzia, para mim, foi a mulher que mais expulsou demônios dentro da comunidade da Praia da Rosa. Todo mundo que já teve um demônio passou pela mão da irmã Luzia, até a Thaís, que é neta dela. Minha mãe um dia, que minha mãe é uma delicinha agora, a minha mãe lá atrás já deu uns modos, dava as legalidades. Um dia entrou lá na Casa da Bênção para poder orar, e também o negócio pegou ela. Eu ia para Deus Amor com a minha mãe novinho, lá para Ribeira, e lá os irmãos estavam, o Espírito de Deus querendo chegando. Aí revelaram minha mãe, quando chegava lá na frente, o pastor botava a mão e ela, pum! Eu falei, não tem minha mãe, era inimigo. Mas saiu tudinho. Saiu tudinho, né? Olha minha mãe aí. Não fica com vergonha deles se manifestarem, não. Fica com vergonha deles continuarem escondidos na tua cabeça, nos teus sentimentos, nas tuas atitudes. Mas eu tenho uma palavra de ordem para eles aqui nessa noite. Em nome de Jesus, sai! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sai de mim, cara. Sai pra lá. Sai da minha sala. Sai do meu sofá. Sai do meu telefone. Sai, sai. Sai, sai. Sai da minha igreja. Sai do meu casamento. Sai. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória. Só que 80% daquelas pessoas que a pastora Luzia orava, que tinha demônio, que ela entrevistava às vezes. Quem é você? Tu veio da onde? Eu ficava ligadinho com Deus. Porque na hora da oração esses crentes antigos falavam assim, ó, fica ligado aí. Fica me olhando que vai sair daqui, vai entrar em você. Eu, ó, fechava tudo. Passava nada nem ninguém. Que ó, Jesus livre. Meu Deus, que arrepiava tudo. Por que 80% dessas pessoas que ela colocou a mão e expulsou demônios morreram no tráfico, morreram na prostituição, suas famílias se acabaram? É o que aconteceu em Gadara. Os demônios foram expulsos do moço, mas tiveram autorização para continuar em Gadara. Mas diga, nas minhas cercanias, nas cercanias da minha família, nas cercanias da minha igreja, não vai ficar ninguém. Não vai ficar ninguém. Não vai ficar nenhum, não vai ficar nenhum. Nem que engana pouquinho, nem que engana montão, nem que se manifesta com mão torta, nem que se esconde, não vai ficar nenhum. Glória a Deus. Mas acredite, para eu começar a terminar, eles não ficaram em Gadara. Não, pastor, não.
ou alguém que Jesus libertou ele de demônios, ele se torna uma autoridade no ambiente que ele vive. E nenhum demônio consegue subsistir ali. Você crê nisso ou não? Jesus te libertou dentro da tua casa? Te libertou dentro da tua família? É isso aqui que você tem que fazer. Você tem que agarrar na cabeça deles, falar: fica com Jesus, Jesus te ama. E tem que ficar aqui, ó. Tu é um bloqueio entre o diabo e entre o teu filho, entre o diabo e entre o teu irmão. Tu é um bloqueio entre o diabo e entre as almas que Jesus te mandou. Tem alguém aqui que tem coragem de ficar entre alguém e o diabo? Não vai tocar nele, não vai tocar nela, não vai tocar, não vai tocar, não vai tocar. E deixa eu te falar, estamos armados até os dentes. Estamos no 16º dia de oração. Vai sair, Satanás. Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair. Glória a Deus. Aleluia. O endemoniado de Gadaré foi consagrado. Foi, pastor? Foi, sabia não? Jesus consagrou ele a missionário gadareno. Então eu posso mexer na epígrafe, porque a epígrafe não é inspirada. A epígrafe está chamando ele de o endemoniado de Gadareno. Mas a partir de agora, aonde esse demônio não está nele, eu coloco uma nova epígrafe: o missionário gadareno. O missionário gadareno vai ficar, e muita gente vai ser liberta. O missionário gadareno vai resistir, e muita gente vai ser liberta. E quem é ele? A autoridade no assunto. Quando encontrar um endemoniado e falar: às vezes eu fico com uma zonzeira, parece que um negócio pega na minha cabeça. Eu já ouvi dizer que tem 3 demônios dentro de mim. O missionário de Gadara vai dizer 3? Tinha 6 mil dentro de mim. Mentira, 6 mil. Saiu tudo.